Para gravar. Pronto. Estamos gravando para ficar registrado. Então, bora lá. Já que vocês não viram a aula, que absurdo. Eu ainda estou devendo um vídeo para vocês, que é o de concurso de agentes, mas esse é o último conteúdo, então só precisa depois dessa aula aqui mesmo. Tá? Eu vou ver se eu gravo ele hoje ou segunda-feira de manhã. Amanhã eu me recuso a trabalhar, amanhã eu vou ficar de boas. E eu estou dependendo de achar outra inteligência artificial gratuita que eu consiga fazer novos slides, porque eu já gastei os créditos dessa daqui, fazendo slides. Vocês que aprendem coisas úteis na semana acadêmica. Então, a gente vai falar de culpabilidade, tá? É o último elemento do crime. Então, só para a gente relembrar os elementos do crime. Crime, pelo conceito analítico, é o fato típico, que tem lá a conduta, o nexo causal, o resultado, a tipicidade, o dolo e a culpa. Ô, Natasha, Oi. você já está compartilhando minha tela? Porque não está aparecendo nada aqui para mim. Eu estou compartilhando a tela. Deixa eu descompartilhar e compartilhar de novo. Peraí. Pronto, estou compartilhando de novo. Mais alguém não está conseguindo ver a tela compartilhada? Nossa, não está aparecendo. Você está pelo celular ou pelo computador? Pelo computador. Juan, você tem que mudar o modo de exibição aí, moço. Tem que pegar e coloca. Às vezes vai no é cantinho isso. e coloca aí, locutor. Você tá ouvindo? Mudar o modo de. Pera aí, eu consigo. Vem aqui, vai Aí, ó. em exibição, Já tô. galeria ou locutor. Aí. Se você for em locutor, acho que dá certo. Já está indo tudo. Ué, não tá indo? Então, Não. muda para galeria. Muda para galeria. Também continua sem aparecer. Aí, ó. Peraí. Tem. Oi. Sai e entra de novo. Pode ser também. Tenta fazer isso aí, pô. Se não der, aí você. Porque a minha tela aqui mesmo tá normal. Se não der, acho que ele já saiu, né? Já. Peraí, voltar. Se não der qualquer coisa, eu entro no Discord com ele e aí eu fico transmitindo pra ele lá. Tinha um jeito de fixar para todo mundo, mas aí eu não sei. Ver se ele volta. E Natasha, tá lembrando? Parece Da pandemia, moço. Nossa senhora. Chega. Na pandemia era só o que tinha. Os traumas de todo mundo. Mas eu tenho usado a aula online para reposição desde a pandemia. Toda vez que precisa repor, a galera acaba preferindo o online, que não precisa sair de casa. Eu aproveitei e está compartilhando ainda? Tá, é para estar aparecendo vocês na sua tela. Não está aparecendo. Não está, Natasha. Ô, Juan. Fala, Zé. Você tem Discord, velho? Tem Discord. Me passa aí você entra lá na chamada e nós fica assistindo. Tá bom. Aí você assiste pela minha tela, entendeu? Beleza. Mas eu mandei os slides lá no grupo já. Não, mas é um link desconexo, eu vou saber em que página você tá. Então vamos lá. Estamos gravando. Deixa eu mudar para a tela cheia. Assim.
Então, quando a gente fala da culpabilidade, a gente está no último elemento. A gente já analisou a conduta e decidimos que é um fato típico, já analisamos a ilicitude e decidimos que não há uma causa de excludente de ilicitude, e aí a gente vai para a culpabilidade. A culpabilidade, ela também vai ser presumida, né? Então, eu presumo que todo mundo é culpável acima dos 18 anos. E agora eu vou buscar as formas de afastar. Mas a gente precisa entender um pouquinho da própria culpabilidade primeiro, né? O que a gente... o que é essa tal da culpabilidade? A gente vai ver as teorias e como ela foi evoluindo, mas hoje a gente entende como um juízo de reprovabilidade. Então, eu faço uma análise subjetiva do agente mesmo, não da conduta, não do fato. Agora eu estou olhando para o agente e vou pensar se esse agente ele seria culpável, se ele tem condições de cumprir a pena, se essa pena é aplicável para ele e se ele talvez não tivesse outra forma de agir. Ele fez o que ele fez porque era a única saída. Tá? As teorias da culpabilidade que nós temos são 3 teorias. A gente teve a primeira teoria, que foi a teoria psicológica, desenvolvida lá por von Lise e Belling, que são os autores da teoria clássica do direito, né? Lembrando que a teoria clássica do direito, o dolo e a culpa estão dentro da culpabilidade. Então, obviamente, que a teoria psicológica leva em conta o dolo e a culpa do agente ao analisar a culpabilidade. Então, eles analisam a imputabilidade com base nessa vontade do agente. Eu tenho esse caráter volitivo, eu tenho que analisar o dolo e a culpa dele. Eu tenho alguns problemas nessa conduta, porque quando eu olho apenas para o dolo e para a culpa dentro da culpabilidade, para decidir se esse agente é imputável, eu ignoro outras situações, que são as situações da conduta adversa, a inexigibilidade de conduta adversa, que nós vamos ver que são situações em que qualquer pessoa faria a mesma coisa, ou pelo menos qualquer pessoa normal faria exatamente a mesma coisa que o agente criminoso. Ele não agiria de outra forma, ele seguiria com aquilo ali, porque era o único caminho que ele tinha. Tá? E essa conduta, essa teoria psicológica do von Lise, ela não abarcaria esses agentes, porque esses agentes estão agindo com dolo. O que eles não têm ali é a completa vontade, mas o dolo eles têm, tá? Então, a teoria do von Lise, ela é superada junto com a teoria do crime deles. Depois, inclusive, em resposta à teoria psicológica, vem o Reinhard Frank, com a teoria normativa ou normativa psicológica. A teoria normativa psicológica do Frank, ela vai justamente para a análise das condutas em que eu não teria outra conduta para fazer, na exigibilidade de conduta diversa. E aí aqui ele traz um conceito novo para a época, que é o conceito de reprovabilidade. Esse conceito não existia antes, não era tratado dentro do direito penal. Quão reprovável foi a sua conduta? Tá? E o Frank, ele traz esse conceito de reprovabilidade. O problema aqui é que ele traz um elemento normativo, né? E fica meio que defasada, ela fica faltando algumas coisas. Até que, e obviamente, ela é aplicada para um conceito ainda em que dolo e culpa estão dentro da culpabilidade. Tá? Ele leva em conta dolo, culpa e a reprovabilidade da conduta. Quando a gente ignora, quando a gente muda o conceito de crime para a teoria finalista do Wilson, a gente vai tirar o dolo e a culpa da culpabilidade e colocar para a conduta, né, lá dentro da tipicidade. Então, a teoria normativa psicológica, ela cai e entra em vigor o que hoje a gente adota, que é a teoria normativa pura, que foi desenvolvida pelo próprio Wessel, tá? E aí ela vai dizer o quê? Que a minha culpabilidade tem 3 elementos. Ela tem a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade da conduta diversa. E esses 3...
Eu achei que tinham. E esses 3 elementos, eles são hierárquicos. Então, eu vou de um por um. Eu começo pela imputabilidade, analiso a imputabilidade, dela eu vou para a potencial consciência da ilicitude, e dela eu vou para a exigibilidade da conduta diversa. Se o meu agente ele é inimputável de cara, eu já não preciso analisar as outras, porque ele já não é culpável. Agora, se ele é imputável e ele não tem potencial consciência da ilicitude, eu paro aqui. E se não, eu sigo e vou para a exigibilidade da conduta diversa, sempre buscando as excludentes. Tá? Eu vou sempre analisar a excludente, porque eu vou presumir que ele é culpável, a não ser que ele seja menor de 18 anos, a gente vai chegar lá já já. Então, eu tenho 2 planos. Eu tenho a culpabilidade formal, que é a do legislador, quando ele vai lá e coloca assim, homicídio, pena 6 a 12. Se for qualificado de 12 a 20, né, que ele vai ali colocando. Então, lesão corporal, 2 a sei lá quanto, dano, 1 a 3, sabe? Quando ele coloca o mínimo e o máximo de pena, é uma análise da culpabilidade. É uma forma que eu estou, uma forma formal e abstrata, que eu estou definindo a culpabilidade dos agentes pela própria conduta, né? Então, cada conduta tem uma pena específica. O grau de culpabilidade formal, ele é definido pelo princípio da proporcionalidade. Cada bem jurídico vai ter uma proteção específica. Bens menores têm penas menores, bens maiores têm penas maiores. Condutas mais graves têm penas maiores do que condutas menos graves. E assim eu vou, de forma proporcional, equilibrando a culpabilidade formal dentro do meu código. A culpabilidade material é a que nós analisamos caso a caso e focamos no agente, né? A gente olha para o agente e analisa de forma subjetiva todos os critérios para ver se ele vai ser punível, se ele é culpável ou não, tá? E a culpabilidade, ela afasta a punição, tá? Não deixa de ser crime e eu não tenho punição. Ainda dentro da culpabilidade, surgem 2 termos, 2 teorias à parte. A co-culpabilidade, que é definida pelo Zaffaroni. Zaffaroni, que é um grande doutrinador penal, ele é argentino, mas ele tem obras em português. Ele tem, inclusive, o Manual de Direito Penal brasileiro, né? Não recomendo vocês lerem o Zaffaroni por agora. Eu acho que o Zaffaroni é uma leitura bem mais complexa. E como ele tem teorias próprias, ele é extremamente específico em algumas coisas, né? A tipicidade conglobante é o Zaffaroni que cria, a ideia de co-culpabilidade é ele que traz, né? Então, ele vai ter aí uma linha muito própria de trabalhar. Então, o livro dele é bem mais complexo para leitura. Mas saibam que ele existe e saibam que a co-culpabilidade é um termo que ele traz. E o que ele fala nessa teoria da co-culpabilidade? Ele vai trazer que dentro da nossa sociedade existem cargas sociais, existem elementos sociais que sobrecarregam determinados indivíduos. Então, a partir do momento que eu entendo que o direito penal ele é focado em punir, né? Ele pune mais determinados perfis do que outros, e que esses perfis, além de serem mais punidos dentro do direito penal, são pessoas que têm menos acesso a elementos de dignidade humana, a elementos que deveriam ser fornecidos em igualdade para todos, dentro da teoria da culpabilidade, deveria, ao ter uma conduta criminosa cometida por um desses agentes, a sociedade deveria ser também responsabilizada e a pena desse agente ser atenuada, ser diminuída, porque eu dividiria a responsabilidade, tá? Então, eu teria uma atenuante inominada, né, dentro dessa teoria da culpabilidade, que diminuiria a punição, no caso, a pena desse agente, por questões sociais, tá? Além disso, com a teoria da culpabilidade,
foi desenvolvida a coculpabilidade às avessas. Essa já é um pouco mais complicada. Ela faz sentido, mas ela é um pouco mais complicada da gente aplicar, tá? Por causa dos princípios do direito penal. O que é a coculpabilidade às avessas? Mesma lógica, o direito penal pune um grupo muito específico de pessoas. A partir do momento que um agente que não faz parte desse grupo, que é um agente que não estaria em uma zona de precariedade, mas estaria em uma zona de privilégios dentro da sociedade, comete uma conduta criminosa, eu deveria ter uma agravante inominada, aumentando a pena desse agente. Porque se, na lógica da coculpabilidade, um agente mais carente comete um crime por questões sociais, de desigualdade social, questões econômicas, questões de falta de acesso à educação, saúde e o básico, a partir do momento que um agente de uma zona privilegiada cometeria essa conduta criminosa, ele cometeria ela também de um lugar de privilégio, sabendo que a punição dele não seria tão severa, que a chance dele ser punido é relativamente menor, porque a gente sabe que essas pessoas conseguem escapar um pouquinho mais do sistema de justiça. E ele não teria o critério necessidade, e eu vou usar aspas aqui, tá? Ele não teria necessidade do crime. Ele comete o crime por capricho, porque ele acha que ele pode, né? Principalmente quando a gente fala de crimes financeiros. Então, a gente teria uma agravante inominada, agravando a pena desse agente. Por que eu não posso aplicar a coculpabilidade às avessas? Porque no direito penal, eu não posso ter generalidades. Tá? A generalidade, ela se aproxima muito de uma analogia. Quando eu faço uma generalidade, eu posso generalizar para beneficiar. Ok. Agora, generalizar em mala partem, eu não posso. Eu não posso pegar uma coisa generalizada, um conceito geral e aberto dessa forma, e aplicar dentro do direito penal para prejudicar o agente. Isso viola todos os princípios do direito penal, tá? Então, a coculpabilidade não entraria aqui. Eu acho que eu não coloquei. Eu não coloquei, mas tem uma outra teoria, que é a do Jacob. Ixi, eu vou lembrar a teoria do Jacob? O nome? Não vou lembrar o nome. Mas, por algum motivo, o Jacob faz até algum sentido. O Jacobs, eu já falei dele para vocês, que é o Gunther Jacobs. Ele é o autor lá da obra do Direito Penal do Inimigo, e ele tem outras obras penais também desenvolvidas. E ele desenvolve uma teoria de culpabilidade mesmo, em que a gente deveria parar de olhar para reprovabilidade do agente e a gente deveria parar e olhar se valeria a pena a aplicação da pena. Né? Então, eu teria que olhar ali para a conduta do agente e para a personalidade dele e para fazer essa análise subjetiva e ver se vale a pena aplicar aquela pena ou se eu teria outras formas de responsabilizar. É mais ou menos isso que o Jacobs vai falar. Depois eu pego ali o nome da teoria. Ai, eu acho que eu botei esse fone invertido. Pronto. Então, vimos as teorias, vamos para os elementos da própria culpabilidade. Qualquer coisa vocês me param, tá? A imputabilidade é o meu primeiro elemento e ela vai falar da capacidade do agente de entender o caráter ilícito da conduta. Tá? Ou de se determinar de acordo com esse entendimento da ilicitude. Então, a imputabilidade, o dolo e a culpa não deviam estar aqui. Achei o primeiro erro depois eu troco. Quem tiver como anotar no slide depois, risca o dolo e a culpa e coloca a potencial consciência da ilicitude, que é o que deveria estar escrito aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu pegar a minha canetinha, peraí.
Primeiro erro que eu achei. Eu revisei rápido, eu revisei bem por cima o slide e não... Pera. Aqui... Não. Onde que é? Aqui. Então, risca o dólar e a culpa. E escreve a potencial. Nossa. Ai, lá vamos nós brigar com esse trem. Não me pergunta por que que ele fica fazendo isso. Bom. Potencial. Consciência. Meu Jesus Cristo. É o Adobe que me lasca na minha canetinha. Deixa eu ver se eu mudei a configuração dela de novo. Configurações da caneta. A potencial consciência da ilicitude, gente, é... Qual era o erro da outra vez? Escolher a caneta, escolher... Não, tá tudo certo. É o Adobe que me fode. Deixa eu criar o texto, acho que vai ser mais fácil. Potencial consciência da ilicitude. Tá? Então, em vez de dolo e culpa, a gente tem a potencial consciência da ilicitude. E a exigibilidade da conduta diversa é um juízo, literalmente, de reprovabilidade. Tá? Quando eu falo de potencial consciência da ilicitude, a gente vai estar falando aqui de entender mesmo o caráter ilícito, é um juízo extremamente subjetivo e que a principal questão vai ser o erro de proibição, que já era para vocês terem assistido a aula, né? Mas vocês não assistiram a aula, então depois vocês vão lá e assistam a aula de erro de proibição. A culpabilidade, né? Por que o dolo e a culpa tá... Mulher, tenha calma. tá A aqui. gente faz tanta coisa durante o dia. O pior é que ficou um vídeo tão Também curtinho. não, vamos com calma. A gente tá tentando conciliar. Ai, Jesus. Essa Não, vamos palestra, lá. e aí a gente vai. Aí a gente trabalha, volta para palestra. Um monte de coisa. Não, as palestras tomaram tempo, verdade, tinha as palestras. Não, mas depois vocês assistam a ideia dos erros, tá? Eu vou explicar o erro de proibição rapidinho no slide, mas a aula é bem mais completinha, tá? Então, eu analiso a imputabilidade, o dolo e a culpa não entram aqui, né? Eu não analiso vontade, eu olho a exigibilidade e vejo a função da pena, em tese, tá? Então, imputabilidade. O que é a imputabilidade? A imputabilidade, ela vai ter duas características. Primeiro, ela vai ter ali uma presunção relativa a partir dos 18 anos. Então, todo mundo acima dos 18 anos é presumidamente imputável, tá? Eu vou lá e deduzo que ele é imputável. Depois, eu vou para a análise da capacidade mental, ok?
eu vou tentar ver se essa criatura, além dos 18 anos, ela tem capacidade mental de entender o que ela fez. E aqui, gente, é muito importante ter em mente que eu vou analisar o agente, mas eu vou analisar o agente no momento do fato. Então, ele tem que ter consciência da ilicitude do fato. Ele tem que ter entendimento da conduta do fato, tá? Do fato criminoso que eu estou agindo. Não me interessa no resto do tempo. Me interessa no momento do fato. Se ele entendia no momento de que aconteceu. Até a idade, a gente analisa no momento que aconteceu. Ok? Então, eu tenho dois elementos. O elemento intelectivo, que é a saúde mental da criatura, e o elemento volitivo, que é o domínio da vontade. O que é esse domínio da vontade? É se o agente ele tem controle sobre os impulsos dele, se ele consegue se controlar, se ele tem capacidade de se controlar, tá? E isso vai ser importante, por exemplo, quando a gente analisa a imputabilidade de um agente com dependência química, tá? Porque o dependente químico, ele perde essa vontade, ele perde esse elemento volitivo. Ele perde essa capacidade de autocontrole que as pessoas normalmente têm, ele não tem, ele perde. Então, a gente hoje tenta se tratar pessoas com adição, pessoas com vícios, né, como incapazes não, desculpa, como inimputáveis, tá? Justamente por essa ausência do volitivo. E assim, a saúde mental de uma pessoa que é viciada, que é dependente química, ela também está prejudicada, tá? Porque tanto o alcoolismo quanto a dependência química são doenças físicas, mas são doenças mentais também, tá? Bom, já falei da presunção e do momento do fato. Critérios da inimputabilidade. Nós temos 3 critérios. O biológico, que leva em conta apenas a menoridade e a doença mental, tá? Qual o problema desse critério? Eu fico muito presa no laudo médico. O que o laudo médico me disser, eu tenho que acatar e não dá nem para contestar. Aí eu tenho o psicológico, que vai só para análise da vontade do agente, vai levar em conta ali a vontade, o elemento volitivo, e aí fica muito discricionário. E o biopsicológico, que é o que nós adotamos, que combina os outros dois. Então, eu levo em conta o laudo, eu levo em conta a vontade e eu levo em conta a capacidade do agente. Tá? Então, nós adotamos o critério biopsicológico. Causas de inimputabilidade. Só para vocês não confundirem, tá? Todo mundo é imputável, tá? Tira o IN daqui e todo mundo é imputável. Quando eu sou inimputável, eu não posso ser punido, tá? Então, a inimputabilidade é a não culpabilidade, ok? Então, causas de inimputabilidade. A menoridade. Então, no Brasil, o menor de 18 anos é absolutamente inimputável, tá? Ele não pode ser punido. A doença mental, que é definida como qualquer alteração psíquica que altere a capacidade de entendimento da criatura. O desenvolvimento mental incompleto, que são as pessoas que não tiveram desenvolvimento. Não tá errado. Sacanagem. O desenvolvimento mental incompleto, gente, a gente vai ver que ele aplica para menores de idade indígenas, tá? Esse conceito que está aqui, ele é de desenvolvimento mental retardado, tá? É a mesma coisa. São pessoas que tiveram o desenvolvimento mental ou incompleto ou atrasado e por isso está abaixo do esperado para sua idade. E o último é a embriaguez completa quando ocorrer de caso fortuito e força maior. A gente vai falar bastante de embriaguez já já. Tá.
Menores de idade, então, eles vão ser julgados pelo ECA, tá? E vão ser submetidos a medidas socioeducativas. Então, não entendam a ausência de culpabilidade com a ausência de consequências, tá? Eu posso não ter uma pena, mas eu tenho consequências. O menor de idade, gente, ele não fica livre, ele não fica solto. Ele tem um julgamento, ele vai ser julgado por um juiz da Vara da Infância e da Juventude. Não é um juiz criminal, é um juiz específico para julgar esse menor de idade. E ele vai sofrer o que o ECA chama de medidas socioeducativas. Existem várias medidas socioeducativas, inclusive uma de internamento, onde esse menor vai para uma casa de custódia, tá? A antiga FEBEM, ou hoje é Casa de Custódia, ou Santa Casa, tá? Mas ele vai para uma casa de custódia, onde menores de idade ficam internados, cumprindo medida socioeducativa para crimes graves. Então, o menor de idade mata e não acontece nada com ele. Mentira. O menor de idade mata, ele é julgado e ele sofre medida socioeducativa de internamento e fica preso. Vai ficar 20 anos? Não. Ele vai ficar no máximo 3, mas ele vai ficar internado, tá? Ele vai ficar internado, ele pode ficar, se ele comete os crimes aos 17 ali, ele pode ficar até os 20, 21 preso, tá? Geralmente 21 é o limite, 21 é o limite legal, tá? Então ele fica internado. É pouco tempo. Tá, ok. A gente pode discutir que é pouco tempo, mas a gente não pode dizer, como operadores de direito, vocês não podem mais sair dizendo por aí, ou concordando por aí, que menor de idade não sofre consequência. Menor de idade sofre consequência. A gente pode discutir se essa consequência é suficiente. Isso a gente pode discutir. Agora, dizer que não sofre, aí a gente já está. A partir de agora, vocês já estariam sendo intelectualmente desonestos. Tá? Os inimputáveis por outros problemas, por doenças mentais, desenvolvimento retardado, coisas do gênero, eles vão receber o que a gente chama no processo penal de sentença de absolvição ou absolutória imprópria, tá? Que vai aplicar o quê? Uma medida de segurança. Essa medida de segurança pode ser um internamento em um hospital psiquiátrico judicial ou tratamento ambulatorial. Tá? Ainda se aplica dessa forma, a decisão do CNJ ainda não está, a gente ainda não tem estrutura para cumprir, para não ter o internamento, e ainda há uma discussão, tá? Sobre a última decisão do CNJ sobre a questão das medidas de segurança. E a gente tem também, a gente vai estudar daqui a pouco, a imputabilidade diminuída, aonde a criatura ela é considerada semi-imputável. E aí ela vai ter a pena reduzida e, se necessário, ela recebe tratamento, senão ela só cumpre a pena a menor. Tá? A perícia médica é obrigatória. Eu preciso fazer a perícia médica, eu preciso fazer o que a gente chama de incidente de insanidade mental. Ok? Obviamente, para menor de idade eu não preciso. Menor de idade eu comprovo com documento. A certidão de nascimento, RG, o documento hábil a comprovar a idade da criatura é suficiente. Agora, nas demais causas, eu preciso fazer uma perícia médica, que é o incidente de insanidade, que vai ser feito dentro de um hospital psiquiátrico judicial, por um médico perito, por um médico qualificado e designado judicialmente, e esse médico vai emitir o laudo dizendo se aquele agente é imputável ou é inimputável, era imputável ou era inimputável no momento do fato. Tá? A gente vai ver que é sempre no momento do fato. E aí ele emite o laudo e o juiz, de acordo com esse laudo e as demais provas, toma a decisão dele. Tá? Vamos falar um pouquinho de maioridade penal. Já que a gente estava falando de menor de idade, todo mundo sabe que existe na nossa sociedade a discussão sobre reduzir a maioridade penal dos agentes para 16 anos. Nós temos alguns problemas com isso, tá? Por quê?
aonde está previsto que o menor de 18 anos é inimputável? Além do Código Penal, porque está previsto no Código Penal, está previsto na Constituição Federal, lá nos artigos, acho que é 228, acho. Não acho bem achado, tá? Mas acho que é 228, que é lá na Constituição Federal, no capítulo da família, tá? Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma previsão constitucional. E aí eu tenho duas correntes, tá? Eu tenho uma corrente que vai me dizer que eu não posso diminuir a maioridade penal, porque o artigo 228, que coloca que os menores de 18 anos não podem sofrer pena, é cláusula pétrea. Então, eu não tenho como mudar. Seria igual a pena de morte. Tá? Eu não teria como mudar. Tem uma outra corrente. Petri, que você acabou de falar. Cláusula pétrea é uma cláusula da Constituição Federal que não pode ser alterada em nenhuma hipótese. Apenas se eu tiver outro poder constituinte originário para fazer uma nova Constituição do zero. Tá. É tipo assim, o artigo 5º da Constituição, ele é inteiro uma cláusula pétrea. Tá? Então, todos os incisos do artigo 5º eu não posso mudar. Então, eu não posso, por exemplo, mudar a pena de morte. Por que a gente não tem pena de morte no Brasil, mesmo depois do governo Bolsonaro? Porque ele não tinha poder para isso. Porque ele não tinha como instaurar um novo poder constituinte originário para fazer uma nova Constituição. Tá? Porque a única coisa que pode trazer a pena de morte de volta para o Brasil é uma nova Constituição. A mesma coisa valeria para a redução da maioridade penal. Outra corrente já diz que não, o 228 não é uma cláusula pétrea, não sei se é o 28 ou 26, mas enfim, esse artigo não é uma cláusula pétrea e bastaria uma PEC, que é uma emenda à Constituição, para alterar e diminuir a maioridade penal. E precisaria, tá, gente? Não adianta um projeto de lei que altere o Código Penal e não altere a Constituição. Precisa ser uma PEC. Porque se eu mudo o Código Penal e não mudo a Constituição, a mudança do Código Penal vai para o lixo e vai continuar valendo a da Constituição, tá? Então, nós temos, primeiro, sobre a mudança, essas duas posições. Já existiram 399 milhões de projetos de PEC diferentes para fazer essa redução. Até agora, eles não passaram. Sobre reduzir efetivamente, a maior parte da doutrina especializada, da doutrina criminalista, da doutrina, principalmente de quem estuda criminologia e a criminologia crítica, aponta que seria uma medida penal meio inútil, tá? Primeiro porque os índices de violência envolvendo menor de idade não são tão altos como a mídia faz parecer. Pelos dados que a gente tem, cerca de 10% dos crimes cometidos no país são com menores de idade. Então, não teria uma drástica redução da violência, como diria. Segundo, que a maior parte desses crimes cometidos por menores de idade, eles estão ligados ao crime organizado, que está ligado ao tráfico de drogas. E aí vem o argumento popular mais óbvio de todos. Se eu reduzir, por que o tráfico de droga usa o menor de idade? Porque o menor de idade, quando é pego por tráfico, realmente nada acontece. Ele vai sofrer uma medida em liberdade, ele não vai ficar internado por tráfico de drogas e pronto. E o meu prejuízo é pouco. O que o crime organizado vai fazer se eu diminuir para 16 anos? Ele vai pegar o menor de 14. Daí eu vou reduzir para 14. Daí ele vai pegar o de 12. Daí eu vou reduzir para 12. E aí eu vou ficar refém do crime organizado, mais do que a gente já é, até eu colocar uma criança de 8 anos na cadeia por tráfico de drogas. A lógica é essa. Se a gente for seguindo. Os crimes violentos
são com menores de idade? Sim, tem muito menor de idade que comete crime violento, isso é verdade. Tá? E existe, inclusive, uma explicação biológica para isso. O menor de idade ele tem bem menos controle de impulso. A menor de idade ele costuma ser mais violento porque ele é mais impaciente, tem menos controle de impulso e tem menos controle social. Por quê? Porque o cérebro dele não está desenvolvido. O nosso cérebro termina de desenvolver aos 21 anos. E essas zonas de controle são as últimas, de raiva, impulsividade e de controle, de autocontrole, de autorregulação. São as últimas áreas. Por isso que adolescente é impulsivo, por isso que adolescente dá trabalho, por isso que adolescente é respondão, por isso que quando a gente é adolescente, a gente faz merda pra caralho. A gente não comete crime. Graças a Deus, ninguém cometeu um crime. Mas a gente faz merda pra caralho e é o mesmo motivo do adolescente que tá cometendo um crime fazer mais merda do que um adulto que tá cometendo um crime. Tá? Porque ele tem menos controle. E isso não sou eu, isso é a neurociência que fala. Ah, então briguem com os neurocientistas se vocês discordam deste fato. Eu não tenho nada a ver com isso. Certo? Então, sobre redução de maioridade penal é isso. Alguém quer falar alguma coisa que vocês na aula não calam a boca. Aí chega na aula online, Não, ninguém de tem boa, opinião porque sobre nada. a gente vai acompanhando aí tudo certinho, como tá explicando direitinho, tá bom. É porque na sala já Na sala a gente tá junto com os voluntariamente, amiguinhos, entendeu? né? Ah, Já sai, assim, de entendi. vez quando a gente tá na aula. Então, se a gente for ficar falando aqui, pode ser que perda o raciocínio. E depois a gente vai ter que rever essa aula aqui de novo para poder anotar algumas coisas, né? Então, É positivo. para isso que eu tô gravando, para vocês poderem assistir de novo, ouvir de novo e de Mas novo. como slide tá perfeito, tá tipo muito bom. Tá dando para acompanhar de Ah, boa. Tá bem que bom. Que voz é essa, calma? Que bom, que Mano, bom deixa eu voz que a em paz, inteligência cara. É o artificial, notebook, eu não. que bom que a inteligência artificial fez um slide decente. Aí, Eu acho professor que eu vou pode usar. utilizar esse meio. Professor pode usar para passar slide, a gente não pode usar para fazer trabalho. Isso é difícil, viu? Mas quem falou que não? Ninguém Ah, é. proibiu o Gama. Ah, então eu não Meio estive chato. errado, né? Os trabalhos tá dando certo mesmo, então. Ninguém É. proibiu o uso, a gente proibiu o plágio, são coisas diferentes. Tá vendo? É só A colocar inteligência referência. É o artificial que eu não fiz fez no todo o trabalho texto lá. do slide. Eu escrevi o texto do slide no Word, joguei no Gama e o Gama fez o slide para mim. Foi isso que aconteceu. Mulher, eu demoraria uma tarde inteira para fazer um slide desse aqui. Ele fez em menos de 10 minutos para mim, e eu arrumando uma outra coisa. Ainda passou Esse aí ele. é qual, Eu Natália? Esse preciso Gama aí? desse. O Gama. Aí, eu já peguei o Calma para fazer o nosso lá. O gratuito você consegue fazer bastante slide até. Ele te dá uns 360 créditos, uma coisa assim. Aí depois acaba e você tem que pagar. Você já usou o seu todinho, Natasha? Quase. É porque eu tive que refazer alguns slides, porque ele tomou algumas liberdades que eu não queria que ele tomasse. Aí eu fui refazendo. Aí eu fui refazendo algumas coisas. Gama craqueado, funciona também. Bom, deve ser, não sei. Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês a súmula 74 do STJ, tá? Que vai dizer lá que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação penal, né? Isso aqui é para dizer para vocês o seguinte: não me interessa a capacidade civil da criatura. Vocês já aprenderam o que é capacidade civil, porque a gente viu na aula de quarta-feira. A capacidade civil do agente também é com 18 anos, mas lembra que eu tenho uma capacidade relativa a partir dos 16? E que eu nem falei de emancipação, mas existe um negocinho chamado emancipação. Você pode pegar a criaturinha de 16 anos e emancipar ela, porque ela já tem autossuficiência financeira, né? Isso acontece com herdeiros e jovens talentos, basicamente. Ou Né? então, Aí quando os você seus pais não têm emancipa a responsabilidade o criatura. suficiente para o filho falar bem assim, pelo amor de Deus, me emancipa para eu poder viver minha vida. Foi o que eu queria que tivesse acontecido na minha vida. Só que
Só que você precisa comprovar a autossuficiência Eu era, financeira. Natasha. Se eu não me engano. Eu levei o O negócio quê? lá da carteira de trabalho emancipada. Minha mãe me emancipou. Eu sei que precisa ter autossuficiência financeira para ter emancipação, tá? Mas a emancipação civil pouco me importa no direito penal, tá? isso. Eu não me importo. Oi. Não, só concordei. Ah, tá. Pode continuar. Eu não me importo com a emancipação civil no direito penal. Ele tem 16 anos e é emancipado, ele vai ser preso. Não, não vai. Para o direito penal, só o que me importa é que ele é menor de 18. Se ele é menor de 18, ele é inimputável, ponto e acabou. Ok? A imputabilidade diminuída ou a semi-imputabilidade é quando a criatura tem mais ou menos o entendimento da situação, tá? Ele entende um pouquinho. Sabe quando você tá bêbado e aí você sabe que você tá fazendo merda, mas mesmo assim você não para? É Ixi, tipo semi-imputável. É o Cauã. Você não é é o Cauã e a semi-imputável, Ângela tá? aí, ó. É só para explicar É o quê, a moço? lógica. E meu nome? Estão falando mal de mim. Estão falando que você é semi-imputável na bebida. Ah, não, Adi- eu nem bebo. Eu nem também bebo. não. Ó, a diferença aqui é a seguinte: na inimputabilidade, eu não entendo nada, tá? Se a gente for usar a embriaguez como um parâmetro, o inimputável seria quando você tá bêbado, que você já não lembra nem o que você tá fazendo e você não lembra de porra nenhuma no outro dia. A semi-imputabilidade é aquele estado em que você sabe mais ou menos que tá fazendo merda, mas não, meio que não se importa, mesmo meio que não para. Você tem mais ou menos noção do que está acontecendo, tá? Então, inimputável é a criatura que não faz ideia do que está acontecendo. Semi-imputável tem mais ou menos ideia do que está acontecendo. E aí, o semi-imputável, ele vai ser condenado, tá? Mas ele vai ter a pena diminuída. Amor, o bolo. Tá lá. Oi? Não, não é com você não, mulher. Esqueci o microfone ligado. O bolo tá Ah, no forno. tá. Acontece. Tá? Então, eu vou ser punido, mas eu vou ter a minha pena reduzida. Se eu precisar, eu vou receber o tratamento. Tá? O tratamento ambulatorial ou internação no hospital psiquiátrico. Coisas que a gente confunde, né? Coisas que a gente pensa que vai reduzir a imputabilidade. Emoção e paixão. A emoção é o estado afetivo que vai me causar ali um desequilíbrio psíquico, uma perturbação. A paixão é uma emoção mais intensa, mais duradoura. Nenhum dos dois exclui a culpabilidade. Então, não adianta dizer que ele era extremamente apaixonado e aí, com ciúmes violento, foi lá e matou. Foda-se. Ele amava muito e daí viu na traição e não conseguiu se controlar. Ô, Natasha, Foda-se. Oi. você viu que negócio da menina lá que ficou com ciúme lá da ex lá e ela pegou e jogou ácido na ex do Não cara? vi. Nossa Senhora. Depois você pesquisa e ela jogou ácido. Ela jogou ácido na cara da mulher, velho. Nossa, que Depois você dá uma olhada. bosta, velho. Tem muito disso, tá, gente? Tem várias situações. Teve a moça que emasculou o marido quando descobriu a traição, né? E vai cumprir pena. Então, assim, gente, emoção e paixão não excluem culpabilidade, tá? O que eu tenho de exceção? Quando eu tiver sobre violenta emoção, o termo utilizado pelo Código é esse, ou seja, uma violenta paixão, uma violenta emoção causada por uma injusta provocação da vítima, eu posso atenuar a pena. Eu não excluo a culpabilidade, mas eu atenuo a minha pena. Minha pena pode ser diminuída, ok? Eu acho que eu estou esquecendo. Deixa eu voltar aqui rapidinho, deixa eu ver uma coisa.
Era para ter um desses daqui, um para cada um. A gente falou de menoridade. Ó, doença mental, antes da gente continuar para embriaguez, é literalmente qualquer doença mental, tá? Que reduz a capacidade de entendimento. A única questão aqui é que eu tenho que analisar, porque assim, gente, algumas doenças mentais, elas intercalam entre momentos de lucidez e momentos de não lucidez, tá? O que eu tenho que ver? Se no momento do crime a pessoa estava lúcida ou não. Então, não é me vir com o laudo e dizer assim, ele tem esquizofrenia. Tá, ok. Mas no momento do ato, ele estava em crise? Ele estava fora de si? Isso completaria o quadro de inimputabilidade. Então, não basta o laudo. Eu preciso que o laudo me diga se a criatura, no momento do crime, estava sem a capacidade de entendimento, tá? O desenvolvimento mental e retardado é a mesma coisa. Eu tenho que provar que aquela pessoa não tem o caráter de entender o fato, tá? Foi para vocês que eu contei do aluno da minha tia que colocou o veneno o cotrine no café? Foi. Pronto. Sim, sim. Ele não tem a capacidade, né? Ele não tem a capacidade de entender. Tia, eu envenenei você. Tipo, ele não tinha capacidade de entender, tá? E o caso dele era desenvolvimento mental retardado, tá? E aqui, gente, retardado é no sentido de parado mesmo, tá? Quando você fala Atrasado. retardado, tão engraçado. É porque retardado tem dois sentidos. Aqui é no sentido de atrasado mesmo, tá? Então, o desenvolvimento mental dele não acompanha a idade. E o desenvolvimento mental incompleto, a doutrina traz que ele é aplicado para o menor de idade e para o indígena. E aí, no indígena, a gente precisa fazer uma análise de quão integrado na sociedade essa criatura está. Tá? Então, quando a gente fala do indígena, eu tenho o indígena que está totalmente integrado na sociedade, esse tem desenvolvimento mental completo e ele é imputável. Tá? Eu tenho o indígena que está parcialmente integrado na sociedade e esse vai ser semi-imputável. E eu tenho o indígena que não está integrado na sociedade. Ele nunca foi integrado na sociedade, ele não tem convívio com gente branca, ele não tem convívio fora da aldeia, ele nunca saiu da aldeia, a única coisa que ele conhece é a cultura dele. E aí, por algum motivo, ele saiu. Essa ausência de interação torna ele inimputável, tá? Porque ele não tem condições de entender o funcionamento da sociedade sem ser integrado. E se ele nunca foi integrado, ele não entende o caráter ilícito da situação, tá? Então, ele vai ser considerado inimputável. Agora sim, a gente volta lá para embriaguez. A embriaguez, ixi, ficou pequenininho. Dá para ver aí? Dá zoom. Vou ter que diminuir. Peraí, vou ter que sair da... Não, mulher. Tá bom. Não, na tela cheia ele não dá. Na tela cheia ele não dá Qualquer zoom. coisa, você tá no notebook? Aham. Você coloca os 2 dedos e amplia. Aí vai pro lugar e depois você só vai descendo. Aí não precisa. Pronto, assim dá para ver. Então, vamos lá. Embriaguez. Todo mundo sabe o que é estar embriagado, né? É o que a a Ângela tá intoxicação, tecnicamente falando, Embriagado é é a apelido da intoxicação Ângela, tá? aguda Sobrenome. produzida por álcool ou substância similar. Cuidado, tá? O que seria substância similar? Qualquer substância entorpecente. Então, éter, loló, morfina. Natasha, eu tenho que dar uma saidinha de 5 minutinhos. Qualquer coisa, Tá manda bom. mensagem lá no grupo. Menos um ponto, Natasha, Então, menos um ponto. Então, a embriaguez é a intoxicação ou pelo álcool ou por substância entorpecente similar, que tire ali do seu prumo. E eu posso classificar a minha embriaguez de algumas formas.
Quanto à intensidade, eu tenho a embriaguez completa, que é eu tô completamente embriagado, não faço ideia do que tá acontecendo, e a incompleta. Eu tô felizinho, né? Na verdade, assim, ó, na ciência existem 3 fases da embriaguez. Existe a fase... Ixi, eu não vou lembrar os termos técnicos. Mas existe a primeira fase, que é aquela fase da euforia. Acho que é esse o termo. Que você tá alegrinho, tá feliz, tá mais solto, tá desinibido. O álcool tá funcionando do jeito que é para funcionar, né? Descendo ali o seu grau de inibição. Aí tem a segunda fase... das fases da embriaguez. Sim. Aí a segunda fase é a que você começa a se perder. A segunda fase você começa a sentir a mesma sensação da primeira, que é de quando você tá alegrezinho. Porém, isso não acontece. Depende da pessoa. A segunda fase é tipo é assim, aquela a fase sensação que a pessoa se revela. sente. Aquela fase que então, a pessoa... pode falar. É porque a primeira é realmente essa de você, tô alegrezinho. Aí você continua bebendo porque você gostou daquela sensação de primeiro, de quando teve ali, que você ficou alegrezinho. Aí você ingere mais álcool, só que isso não acontece. Aí é onde é que você já vai para a terceira fase, que aí é onde é que você já bebe em excesso ao ponto de você ficar bêbado mesmo. Aí vem aquele... Não, mas aí é as fases do alcoolismo mesmo. Quando eu falo da fase a fase da embriaguez, é no nível de álcool no sangue mesmo. A primeira fase é da euforia. A segunda fase é que você começa a se perder. É aquela fase que você descobre se é o bêbado, aquele bêbado chato, o bêbado alegre, o bêbado insuportável, o bêbado que chora. Nossa, a pessoa começa... Pronto, eu tenho uma prima que chora. Misericórdia. Gente, aí funciona assim, né? Tem vários bêbados e tem o Vinícius. Tem gente bêbada e tem o Vinícius. É verdade. Tadinho, o que o Vinícius fez agora? A Ângela, a gente já sabe como é que é. Não, vocês nunca me viram beber. A Ângela Natasha é bem assim, ela bebe, aí ela fica toda sonsa. Ela fica vermelha, ela fica sonsa, ela fica vermelha, aí ela fica... Sabe quando você tá meio que com sono? Aí você fica meio que voando ali. Não, mas assim eu sou todo dia. Não, amiga, mas você... quando você tá bêbada, a gente fala com você e você fica... Hã? Você falou comigo? Tá doida? Fica lenta. Então, e a terceira fase é a fase do coma, tá? É a fase do coma alcoólico mesmo, que é a fase que você apaga. Só para atrapalhar a aula, Cauã, pelo amor de Deus. Tá? Então, a embriaguez completa é da segunda fase para a terceira. A incompleta é na primeira, tá? Quanto à intensidade. E eu tenho uma classificação quanto à origem. E essa é a que nos importa mais, porque quanto à intensidade, a embriaguez completa, dependendo da origem, vai te transformar em inimputável. A incompleta, a depender da origem, vai te transformar em semi-imputável. Tá? Então, depende da onde eu tô. Quanto à origem, eu tenho algumas. A primeira é a voluntária. Estou bebendo porque eu quero beber. Pronto. É sobre isso. Vou lá e bebo. A culposa... A embriaguez culposa é aquela assim, vou beber, mas vou beber só um pouquinho. Aí quando você vê, você já tá lascado, né? Vou usar um caso meu de exemplo. Uma vez, lá nos idos de 2011, eu, minha mãe e minha irmã viajamos para o Chile. E aí, um dia a gente foi...
comprar um pacote de excursão e tal. E em um dos dias a gente foi passar o dia em Vinha del Mar, que é uma cidade litorânea, muito bonita, com umas 400 milhões de flores e tal. Tem um cassino enorme, bonito lá, que a gente não teve coragem de entrar, que a gente não tinha dinheiro para isso. E aí a gente foi no restaurante. Pô, aí a gente foi no restaurante. E no Chile, eles têm o hábito de tomar o aperitivo, que é um copinho de dose de uma bebida alcoólica para abrir o apetite antes do almoço. Pedimos nosso aperitivo e estamos que espera. Chegou a comida e não chegou o aperitivo. Nosso garçom brasileiro, a gente falou, moço, você esqueceu nossa bebida, você esqueceu o aperitivo. Ele falou, meu Deus, desculpa, eu vou trazer em dobro. A gente pensou o quê? 2 copinhos de dose. Ele trouxe o quê? Uma taça. Ele trouxe uma taça da bebida, que era uma bebida com champanhe e licor de cassis. E beleza, estamos lá comendo paella, todo mundo feliz, todo mundo contente, bebe um golinho da taça e come mais um pouquinho. Não conseguimos comer a comida toda, porque sempre sobrava comida. Terminamos as taças, fomos levantar. Quando a gente levantou, eu faço a mesma merda de levantou. Opa! Voltou para a cadeira. O mundo está girando. A gente está meio bêbada. Isso é uma embriaguez culposa. A gente não tinha a intenção de ficar bêbada, até porque a gente tinha a tarde para passar na praia e uma volta para subir a serra numa van com uma pessoa que enjoa no carro. Então, a última coisa que eu podia era ficar bêbada naquele dia. Fiquei bêbada, né? Voltei o quê? Deitada. Voltei, tive que parar numa farmácia, comprar um Dramin e voltar deitada no banco da van, no último banco da van, para sobreviver à subida da serra, sem colocar a paella para fora. Não, aproveitei muito, porque até a hora da volta a gente saiu 3 doidas agarradas uma na outra de bracinho dado, trançando perna pela praia. Entrei na água, mais ou menos, porque estava muito gelada, mas a gente aproveitou. Mas a volta eu voltei apagada com Dramin no banco da van para não vomitar tudo. Fato. Tá? Isso é uma embriaguez culposa. Eu não queria ficar bêbada. Fiquei sem querer, passei do meu limite e não percebi. A embriaguez pré-ordenada, ó, a voluntária e a culposa, o direito penal não tá nem aí para você. O direito penal vai dizer problema seu. Ficou bêbado porque quis. Não quis, mas quis beber, assumiu o risco de beber, se vira também. Tá? Então, não muda na análise da culpabilidade. Você vai ser punido da mesma forma. A embriaguez pré-ordenada é a dolosa. Aqui eu já vou ter uma mudancinha do direito penal. O direito penal já vai olhar para mim e vai falar: senhorzinho, feio, 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 vou aumentar a tua pena. Por quê? Porque eu não tinha coragem de cometer o crime, bebi para criar coragem. E aí eu bebo para criar coragem para cometer o crime. Cometo o crime embriagado. Tá? Mas por quê? Porque eu precisava estar embriagado para conseguir. Essa é a embriaguez pré-ordenada e ela aumenta a minha pena. Ela é uma agravante, tá? Ela vai aumentar a pena do agente. E aí a última embriaguez é a acidental. A acidental é aquela que vai afastar a minha culpabilidade. Ela é porque você não deixou os meninos do 10º fazer com a gente. Não. A do 10º não ia ser acidental. A do 10º ia ser, no máximo, uma culposa, mas ia ser voluntária. A do trote não ia ser acidental. A do caso fortuito ou força maior, gente, é quando eu não quero beber, mas eu sou obrigado ou enganado. O caso fortuito é quando eu não percebo que eu estou bebendo bebida alcoólica. Tem alguns casos da OAB que cobram embriaguez acidental na peça. Tá? E aí, geralmente, a situação é assim, fulano que não bebe, não tem o hábito de bebida,
vai para balada e pede a bebida sem álcool e o garçom dá a bebida alcoólica e ele bebe sem perceber. Se é que isso é possível. Pois né? é, né? Mas tudo bem. Na teoria do direito penal, tudo é possível até você beber uma gin tônica sem perceber que é uma gin tônica, né? Sem sentir o álcool queimando a sua garganta. Ok. Você não percebe. Aqui também valeria o caso fortuito para as hipóteses em que você está na balada e coloca uma droga na sua bebida. E te intoxicam ali sem que você perceba. Aí, ok. Tá? Porque realmente, geralmente, essas drogas elas não têm gosto ou o gosto se mistura muito com o da bebida que você estiver bebendo, a não ser que seja água. Mas até na água ela perde o gosto, tá? Então você não percebe que você foi intoxicado. E aí você comete um crime intoxicado, ok. Caso fortuito. Força maior, você foi obrigado. Te obrigam a ingerir a bebida, te obrigam a ingerir a droga, te obrigam a se intoxicar. Aí é um caso de força maior. As duas, nos dois casos da embriaguez acidental, eu afasto a culpabilidade ou aplico a semi-imputabilidade quando o agente for parcialmente capaz de entender os atos dele, ok? Uhum. Aí agora eu posso voltar para a tela cheia. Opa. Aí alguém pode estar pensando assim, mas professora, o bêbado, ele está fora de si. O bêbado não sabe o que ele está fazendo quando ele está muito bêbado, né? Quem já ficou muito bêbado sabe que às vezes você nem lembra o que você fez. E aí, mesmo sem ter consciência do que eu fiz, eu vou ser punido? Porque aqui o direito penal adota a teoria do actio libero in causa. O que é isso? É a teoria da ação livre. Você se colocou nessa situação, mesmo que você perca a sua consciência, mesmo que você esteja inconsciente, mesmo que você não lembre do que aconteceu, você vai ser punido. Tem no livro do Masson, quando ele explica essa teoria, ele usa. Deixa eu pegar ali o livro para ler, porque Teve um tem caso muita com o Luiz causa Eduardo em relação a isso. Qual caso? Um recente que o cara estava bêbado e pegou o carro, dirigiu, acabou atropelando uma mulher, uma criança e acho que uma idosa, se eu não estiver enganado. Eu sei que caso é esse. Uma amiga minha que é advogada dele. Misericórdia. Ela me contou. Que a criança morreu, não foi? Ai, mentira, a criança morreu. Quando ela me contou lá em Fortaleza, a criança ainda não tinha morrido. Eu sei que ela tinha ido às pressas para Barreiras. Aí depois. Sim, ela estava em estado grave em Barreiras. A história de que tinha morrido. Vige, Maria, vai para júri mesmo. Tá lascada. Ela vai precisar de ajuda pro júri. Aqui, ó. Deixa eu voltar lá pro slide. A teoria. Conversa o mundo e o fundo, né? É meio complicado. Já até saber se então, é tudo verdade, porque. Então, pelo que ela me contou, ele não tinha o hábito de beber. Tipo assim, ele não é desses que bebe doidamente toda vez. Naquele dia, ele tinha começado a beber de noite, faltou o trabalho para continuar bebendo, sei lá qual foi o gatilho, mas tipo, alguma coisa fez ele faltar o trabalho para beber. E aí, quando ele estava muito bêbado, ele saiu doido com o carro e atropelou. Tanto é que na delegacia, ela estava me contando, porque na delegacia ele queria falar no interrogatório. Ele estava bêbado, igual gambá. Não conseguia ficar em pé. Ria. Ela olhou para mim assim, Natasha, aquele desgraçado olhava para minha cara e ria. E dava risada. Doutora, deixa eu falar com o delegado, deixa eu contar, eu fiz mesmo, deixa eu falar. E ela batendo nele para ele calar a boca, que ele não ia falar porcaria nenhuma, que ele ia dormir, no outro dia ele ia conversar com o delegado. E do outro dia ele ainda queria falar, ainda queria assumir tudo, ela mandou ele calar a boca. Só que tem uma falha nesse caso.
Porque não fizeram bafômetro e não fizeram toxicológico nele. Mentira. Não fizeram. Não tem. Só que Igual assim, o caso do menino da Porsche lá, velho. Fizeram nada. O teve único, muita gente a que única tentou até prova da luxar aí. embriaguez então, a única prova da embriaguez que tem é testemunhal. Não tem prova técnica da embriaguez dele. Tá vendo? Que o povo vai inventar de fazer as coisas com as próprias mãos e acaba que prejudica em vez de melhorar a situação. Ele saiu corrido. E ela estava me contando, ela estava me contando por causa da cara de pau dela na audiência de custódia. Que ela foi falar que ele não fugiu, não, que ele só estava tentando se salvar para não ser linchado. E isso é o quê? Se não é fugir? Não funcionou, ele continuou preso. Ela vai tentar soltar ele de novo. No livro do Masson, ele cita a seguinte frase para explicar essa teoria da actio libero in causa. A causa da causa também é a causa do que foi causado. Então, qual a lógica aqui? Se você deu causa para sua própria embriaguez, você não pode se beneficiar dela. Então, se você deu causa à embriaguez, que foi a causa do ato criminoso, você vai responder. Então, eu vou considerar a imputabilidade do agente antes dele se embriagar. Se no momento anterior dele ficar bêbado, ele era imputável, ele vai ser tratado como imputável. Eu não vou afastar a culpabilidade do agente. Ok até aqui? Ok, Vou deduzir que sim. Vamos para a potencial consciência da ilicitude, tá? Falamos da imputabilidade e agora a gente vai para a potencial consciência da ilicitude. Aqui é uma análise completamente subjetiva, tá? O que eu vou ter que entender? Se no caso concreto, no momento do fato, a criatura ela tinha a capacidade de ou saber o conteúdo da lei, ou saber que aquilo é errado de alguma forma, ou com algum esforço descobrir que aquilo era um crime. Tá? Então, assim, é uma análise, o Masson usa até que é um juízo profano da capacidade da criatura. E é aqui que a gente analisa se houve erro de proibição, tá? Então, quando a gente estuda o erro de proibição, é aqui que ele se encaixa, na potencial consciência da ilicitude. Tem até um slidezinho, que aqui é quando o erro de proibição é quando a gente ele age em erro, obviamente, né? E ele não sabe da ilicitude da conduta, ele não sabe que aquilo que ele está fazendo é ilícito. Pode ser por desconhecer mesmo o caráter ilícito, então, tipo, um estrangeiro que está no país e acha que aqui é ok fumar maconha, e vai lá e compra o baseado, e, enfim, e transporta droga, ou por acreditar que está em uma situação de excludente de ilicitude. Que aí vai ser um erro de proibição indiscriminante putativa e etc. Mas isso tudo eu explico calmamente na aula de erro de proibição. Tá? E o efeito é que se o agente é imputável, mas ele não tem potencial consciência da ilicitude, ele vai ser não culpável. Tá? Eu vou afastar a culpabilidade da criatura e ele não vai ser responsabilizado. E aí a gente vai para o último elemento, que é a exigibilidade de conduta diversa, né? Quando eu falo em exigibilidade de conduta diversa, eu tenho que fazer uma expectativa, uma análise da expectativa social. Então, eu tenho que olhar para a minha sociedade e pensar assim, se outra pessoa estivesse aqui, ela faria a mesma coisa que eu estou fazendo? Ela agiria da mesma forma? A sociedade espera que eu haja de forma diferente do que eu estou fazendo? Se não, eu vou lá e não vou punir, eu afasto a culpabilidade. Quais são essas situações? Eu tenho... Deixa eu ver qual que é o próximo.
Ah, tá. Eu tenho 2 situações legais previstas em lei, tá? Que a gente vai ver, que é a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Mas eu também tenho situações não legais, tá? Eu tenho situações não prescritas em lei em que, mesmo não estando na lei, eu não vou exigir da pessoa uma conduta diversa, né? Eu não vou exigir ali que a pessoa faça algo diferente, tá? Esses casos, eles têm sido definidos em jurisprudência, nas análises de caso concreto. O maçom traz uma jurisprudência, deixa eu pegar aqui para colocar para vocês no chat, para depois, caso alguém queira ler, acho que é um HC. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Aí, caso alguém queira ler depois, fica fácil. É o HC, que é de habeas corpus, né? Para quem não sabe, 16865 da 5ª turma do STJ. Vixe, parece que eu tô gritando. Ele é bem antigo, de 9/10/2001. Depois, se alguém quiser fazer a leitura completa, dá para fazer, tá? Mas, basicamente, o exemplo que é utilizado pelo maçom, e que acho que não é do caso concreto, mas que a gente pode utilizar, é o da situação. Até aconteceu um caso esses tempos que o povo estava discutindo nas redes sociais da mãe que foi trabalhar e deixou as crianças menores sozinhas em casa, e aí chamaram o conselho tutelar, e aí o conselho queria tirar as crianças da mãe, né? É aquilo, gente. O que eu vou exigir dessa mãe? Que ela fique em casa cuidando da criança e viva de fotossíntese e faça a criança viver de fotossíntese, ou ela arriscar deixar a criança em casa sendo cuidada pelo mais velho ou por um outro menor de idade para ir trabalhar para conseguir sustentar a criança. E aí, obviamente, né? Essa situação, eu não teria serviço de creche, eu não teria onde colocar, eu não teria vaga na escola pública. Enfim, é o que muita gente passa por aí, né? Quem nunca ficou sozinho em casa quando era criança, eu tenho um privilégio da porra na vida, porque tinha sempre alguém para ficar junto, né? Mas quem tem ali os pais que sempre trabalharam fora para ter que pagar a conta e não tinha babá, não tinha empregada, uma vez ou outra na vida acabou ficando sozinho, porque não tinha quem ficasse, né? Então, já se entende que essas situações em que eu não tenho como exigir outra conduta, porque a pessoa está entre a cruz e a espada, eu aplico a inexigibilidade da conduta diversa, tá? Além disso, eu tenho a coação moral irresistível. Aqui, gente, quando eu falo de coação moral, é só a moral mesmo, tá? A coação física, ela afasta a tipicidade da conduta, porque a gente entende que a coação física, ela atua diretamente no dolo da pessoa. E aí, se eu atuo no dolo, o dolo está dentro da tipicidade, eu afasto a tipicidade, não tenho conduta, não tenho fato típico, tá? Então, a coação moral irresistível, ela tem ali 3 requisitos básicos. 3 requisitos básicos. A ameaça de mal grave e iminente, né? Então, eu preciso ali que o agente esteja sendo ameaçado por algo que ele não é obrigado a suportar e que ninguém seria obrigado a suportar. A inevitabilidade do perigo, então, não tem nada que eu faça que pode me ajudar, a não ser cumprir com a exigência de quem está me ameaçando, de quem está me chantageando.
E o caráter irresistível, né? Tem que ser algo irresistível, tem que ser algo ali que qualquer pessoa realmente faria, porque o bem que está sendo ameaçado, ou a pessoa que é um bem, né? Não pode ser uma pessoa. Não dá para trocar, sabe? Seria algo que o direito não conseguiria reparar. Seria algo que, se acontecesse, se a ameaça se concretiza, eu não teria uma reparação. Eu não conseguiria reparar aqueles danos, seria algo realmente, assim, absurdo. Se for uma ameaça resistível, eu vou ter uma diminuição da pena. Eu não vou ter ali o afastamento da culpabilidade, mas eu vou ter a redução da pena. Quais são as consequências, então? Para o coator, que é quem está me coagindo, né? Ele vai responder pelo crime que ele me obrigou a praticar e pelo crime de tortura, tá? Existe lá na lei de tortura, que é a 9.455 de 97, a previsão do crime de tortura para as situações em que eu obrigo outra pessoa a cometer crime no meu lugar, tá? Então, ele responde pelo crime, mais o crime de tortura em concurso de crimes, tá? E eu que fui coagido, se a coação é irresistível, eu não respondo. Eu não respondo criminalmente. Se a coação for resistível, aí a minha pena vai ser diminuída. Quando é um e quando é outro? Depende do caso concreto, gente. Precisa analisar o caso concreto, precisa ver o que está acontecendo, qual foi a ameaça, qual era o bem, qual era a situação da pessoa, qual era o entendimento da pessoa que estava sendo coagida. Ok? Eu preciso analisar todos os ângulos do caso concreto para definir se é uma coação resistível ou irresistível. E aí, a gente já está acabando. A obediência hierárquica, tá? O que é a obediência hierárquica? Ela está prevista lá no artigo 22, também do Código Penal. Afasta a culpabilidade quando... Que isso, Morfeu? Quando o agente público, tá? Primeira observação, deixa eu ver. Tá aqui. Na 3, ó. Primeira coisa, tem que ser numa relação de direito público, tá? Não vale chefe de setor privado, tá? Chefe de setor privado pode fazer coação moral irresistível, mas não pode alegar obediência hierárquica. Obediência hierárquica é para setor público, funcionário público ou militar, tá? Principalmente dentro do serviço militar, a gente tem essa situaçãozinha aqui. Primeira coisa, a ordem que me foi dada, ela não pode ser manifestamente ilegal. Então, ela tem que ter aparência de legalidade. Ela tem que ter aparência de legalidade, tem que parecer legal. E para ter aparência de legalidade, ela tem que vir de autoridade competente. Não pode ser uma autoridade que não tenha competência para dar aquela ordem. Tem que ser numa relação de direito público. Tenho que ter ao menos 3 envolvidos, né? O chefe dando a ordem, o funcionário público cumprindo a ordem e a pessoa afetada pela conduta, a vítima efetiva do crime, tá? E eu tenho que cumprir estritamente aquela ordem. Se eu cumpro a ordem, mas extrapolo, aí eu já não posso alegar obediência hierárquica e aí eu vou ser culpável, tá? Eu tenho que cumprir exatamente a ordem que me foi dada. E se essa ordem tiver caráter ilegal e eu cometer um crime por causa disso, eu não respondo. Tá? Quem responde... não tem o último slide com as consequências. Quem responde é o meu chefe. Então, por exemplo, vou usar o serviço policial mesmo, tá, gente? O policial lá recebeu a ordem do superior dele de fazer a busca e apreensão na casa. Ele me mostrou lá um mandado que parecia ok, né? Tava ali assinado, parecia bacaninha, todos os requisitos. Eu fui lá e cumpri a ordem.
Entrei na residência, fiz a busca, fiz a apreensão, cumpri a ordem que me foi dada. Depois eu fui lá e descobri que aquele mandado era falso, que aquele mandado era ilegal. Eu cometi crime? Não. O meu chefe que me deu o mandado ilegal cometeu crime? Sim. Ele responde. Eu não respondo. Ah? Então, essa é a lógica de afastar a culpabilidade dentro da obediência hierárquica. Ok? A gente acaba o nosso conteúdo, faltando agora só o concurso de agentes, que eu vou fazer os slides e gravar a aula na segunda-feira de manhã, e aí eu já posto para vocês. Vou parar o compartilhamento. Ah, já parei o compartilhamento da tela. Para passar os tópicos da prova. Ai, calma aí, que eu vou pegar a caneta. Isso, Aqui, peguem papel e caneta já tá para anotar os tópicos da prova. Deixa eu só pegar a prova. Direito penal. Peraí, Compartilha Natasha. a tela aí rapidinho de novo, né? Tô esperando. Oi? Compartilha a tela rapidinho de novo. Não, 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 não. Ah. Pode. Peraí, eu vou mandar lá no grupo de alunos. Aí, fazer os Tá. tópicos. Dois. A prova de vocês vale 3 pontos, é isso? É. 3, 4 né? e Que 3. vale? Uhum. 3 pontos. Ó, ela vale 3 pontos, ela vai ter 5 questões, 3 objetivas e 2 abertas. Uma Pra que aberta isso? vale 1 ponto, uma aberta vale meio ponto. Pra que isso? Uai. Não é 3 pontos? 3 Já pontos tá bom, né? passando os negócios da prova. Ô, você quer direito o quê? Direito penal, Direito Thiago. penal. Ixi, peraí que eu Meu vou Deus. perguntar pro Juan que eu... Professor Natasha, a média é 7, né? Isso. Isso. Direito penal. Peraí, deixa eu montar um negócio aqui, Juan. Uma questão aberta vai falar... Peraí, deixa eu ler ela aqui com calma para lembrar do que estamos falando. Tá. Uma das questões abertas, vocês vão ter que assistir a videoaula gravada, porque é sobre erro. Que é a questão Erro que de vale quê? 1 ponto. Erro. Erro. Aí vocês vão ter que descobrir qual erro. Se de proibição ou de tipo. Ou de tipo ou de proibição. É um dos dois. Só tem 2. Entendi. E a outra, que vale meio ponto, é sobre ilicitude. Ilicitude? Isso. Natasha, tu fala tanta coisa sobre ilicitude, lascou. Não, aí... Ué, é uma das excludentes. Ilicitude Aí é uma das você excludentes. tá ajudando enfiando a faca. Ao mesmo tempo. É um caso real, é um caso simulado, né? Um caso hipotético em que você vai ter que dar ali a tese de defesa da criatura. Bem parecido com aquelas questões do jogo, do game que a gente fez. Eu tava, mano. Nós tirou 4 pontos. 40, filho, na média. E aí, as questões objetivas vão ter 2 sobre culpabilidade, Culpabilidade. que é a aula de hoje. Então, 2 questões vão ser sobre esses 24 slides de hoje.
E uma questão vai ser sobre a aula que eu vou gravar segunda-feira, sobre concurso de agentes. Essa gravação só mandar no grupo, é? Eu vou postar no YouTube, mas eu posso mandar o link no grupo. Já deixa eu pegar o link da aula que está gravada, já postada. Tem Natasha, 2 aulas gravadas. Você já vai falar E eu também mando, aí, eu disponibilizo no YouTube também. você já vai falar aí os tópicos da prova de História do Direito também? Se vocês quiserem, eu posso falar. Eu já estou aqui mesmo. Pois é, já tá todo mundo anotando mesmo. Então, anotaram aí de direito penal? Sim, eu coloquei aqui, ó. Uma questão vai falar sobre erro, né, no caso, tipo de proibição, que vai estar naquela aula que você gravou. Uma questão aberta de ilicitude, 2 objetiva de culpabilidade, que está no slide, uma questão objetiva sobre concurso de agente, que você vai estar saindo. Isso. Deixa eu pegar aqui o link do canal do vídeo de culpa de erros e mandar para vocês. Depois se inscrevam, faz favor, se inscrevam no canal. É o que, Natasha? Virou Ó, youtuber agora? O vídeo foi? de erro, de tipo... Uai, tô postando Inscreva e não as aulinhas esqueça lá, de é dar pra Se vocês inscreve se no canal aí, inscrever. galerinha. Se inscreve e dá o like, é verdade. Vai lá dar o like. Dá o like nas lives de ontem também, fazendo favor. Ai, Eu tô meu Deus. esperando o meu chocolate até hoje, viu, Natasha? A nota Deixa eu no MEC já receber meu mudou, dinheiro, já. gente. O povo tá me devendo tanto dinheiro que eu tô sem dinheiro para viver. Meu Deus. Vou jogar o link do YouTube aqui no chat, aí vocês já salvem aí. Beleza. Tá. Tem 30 minutos, tá? A aula de erro sobre o erro de tipo e erro de proibição. 30 minutinhos, é uma aula bem rápida. Natasha, no caso, a prova vai ser na próxima segunda, né? Começa? É, na próxima semana, depois do feriado. Entendi. Ó, Ele vamos lá. vai rolar a cola lícita? Sim, podem começar a fazer a cola lícita. Glória a Deus. Ó, vamos lá. Sobre a prova de História do Direito, Aham. Também. que vale 3 pontos também. Grava a tela, Natasha. Não. Natasha, Mulher peraí, é o rapidinho. que agora? É qual prova? História do Direito. Eu tô anotando também, Thiago. Prova Todo mundo tá anotando. Pois é. do direito. História do Nome do Direito estado. vale 3 pontos e tem 4 questões. 2 abertas e 2 fechadas. Na verdade, 2 abertas e 2 de VOF. Uma aberta vai ser sobre o direito romano, que são os trabalhos que vocês apresentaram. Então, exceto o grupo do direito grego e do direito bizantino, o resto da galera é só lembrar do trabalho que fez, que consegue responder a questão. Eu Direito não que é lembro nem o que grego. Eu tomei café da manhã. A galera do trabalho do direito grego, do direito Nossa, bizantino, como vai não? ter que correr atrás, vai ter que estudar, pedir o trabalho de algum dos coleguinhas, Vai mesmo. pedir os slides dos amiguinhos para estudar o direito romano. Foi o que a Ângela, a Hannah e eu apresentou, não foi, não? Foi. Aquela família desgraçada. Ô, família... Olha. Ai, ai. A segunda questão aberta Aberta? é aberta, de escrever. Discursiva. Ah, sim. Vai ser sobre
o direito canônico e a contribuição dele para o direito atual. Canônico? Canônico. Direito da igreja. A gente E estudou alguém- isso na última aula e a contribuição para o direito atual. A gente estudou o direito canônico na última aula de História do Direito e vocês viram um pouquinho dele, provavelmente, para fazer o trabalho que vocês adoraram fazer. O trabalho, sim, viu? Ô, Natasha, sinceramente, pensa que eu lia e relia, li e relia. Parecia que eu estava no início e eu já estava no fim, mas pensa num trabalho abençoado. Porque trabalhar foi ruim mesmo, moço do céu. Consumiu a mente de todo mundo. Eu creio que ninguém conseguiu tirar a nota máxima daquele trabalho. Não sei, eu não li eles ainda. Eu imprimi todos para ler com calma, mas ainda não corrigi. Pensa num trabalhozinho que... Mas vocês nunca mais vão esquecer aquelas informações. Na força do ódio, você criou essa Eu Mas já pelo esqueci, menos né, vocês não mas tá de esquecem. boa. Ô, TDAH. Tirando Vini, a parte peraí que o Hermes quer sair. Não iremos colocar o Thiago nisso. Não, mas tá de boa. As duas questões de VOF Sim. vão ser sobre a nossa última aula, que vai ser a aula de quarta-feira, tá? Que é sobre o direito brasileiro. Então, anota assim, prestar muita atenção na aula de quarta-feira. E a prova de E a sociologia prova? do direito? Aí eu já não sei. Aí já tá cada taxa. Aí eu já não tenho muito o que Aí fazer. eu tô me lembrando. Tão feliz que na matéria dele eu fechei, porque dessa vez eu duvido muito que eu consiga pelo menos pegar a média. De tanto assunto que ele passou. Uhum. Ai, ai. Ó, a prova de IED vale 2, 3, 4 pontos. A prova do IED? Isso. IED vale 4. Ela faz pela onde, professor? Uai, vai ser feita em sala, na quarta-feira. Dia 5, depois da prova de História do Direito. Vou fazer 2 provas ao mesmo tempo. Graças Mesmo a tempo Deus. não, Bem né? Na mesma noite. Faz uma e depois faz a outra. E o Pode portal mais do cedo? aluno já tá resolvendo já? O portal do aluno já. Não tem agora nada. Cadê esse chat aqui, hein? Compartilhar. É mesmo, amigo, eu nem olhei. São quantas Ó, a questões? prova de ED, 5 questões, uma aberta, 2 de VOF, 2 de múltipla escolha. Eu só vou estudar. Pera ainda. Uma aberta. 2 de VOF Verdadeiro ou falso? e 2 de múltipla escolha. Professor, você já fez a prova, não já? Já. Não? Já tá pronto. Ah, geralmente quem faz prova verdadeiro ou falso sempre coloca tudo verdadeiro. Tá certo? Tô certo ou tá errado? Não vai Não. nessa onda, não. É ou não é? Eu já fiz prova... Não. Eu já fiz prova toda verdadeira, eu já fiz prova toda falsa, eu já fiz prova intercalada, eu já fiz prova que o gabarito fazia um desenho. Mas segue um padrão. Geralmente segue... eu vou... Não, eu vou pela inteligência da questão, porque eu pego questão de concurso. Bem basiquinha, claro. Graças a Deus. Não é nem difícil. Eu pego... Eu vou pela
Pelo item que eu acho bom, que eu acho útil. Qual é a banca que você gosta, Natasha? Qual site que você usa para pegar essas questões aí? Gente, os sites são os... Tipo assim, as questões são as mesmas. Qual é a Tanto banca? no GRAM quanto no que concurso. VUF é sempre CESP. Só a CESP faz VUF. Entendi. A não ser que eu extraia uma alternativa de uma questão múltipla escolha e transforme ela num VUF, o que acontece eventualmente também. Ô, Natasha, fica quieta, é mais fácil. Eu já tava feliz. Aí você fala bem assim, não sei se eu fizer isso. Aí você complica, entendeu? Oi, Quando a gente acha Vocês que tá evoluindo, perguntaram. aí você fala, não, ainda não. vocês que perguntaram. Estou respondendo. A questão aberta é sobre hermenêutica, que foi nossa última aula. Os métodos da hermenêutica. Os métodos? Pera, Isso. Hermenêuticas. hermenêutica. E as 4 questões, tanto as de VUF quanto as de múltipla escolha, são sobre fatos, atos e negócios jurídicos. E pessoas e capacidade, que é aquele slide de 30 slides. Fatos, atos. E negócios jurídicos. Professor, repete de novo, é que passou um caminhão aqui na porta de casa. Eu tô mandando lá no grupo de aluno lá. Escrito. Pronto. O Thiago está escrevendo lá no grupo para facilitar a vida para todo mundo. E é isso. Aí, quarta-feira, a gente termina o conteúdo de História do Direito. Peraí, qual slide, Natasha? Esse de fatos, atos, negócio jurídico aí? É o de 30 slides que eu mandei na última aula. Peraí, deixa eu tentar achar esse slide. Que a gente até terminou mais cedo. Menino, o Thiago tá produtivo hoje. Tem algo de errado. Sempre fui. Professora, onde é que tá aqui o Oi. negócio? Link? Eu tô achando, acordei foi agora. O link do quê? Link do YouTube. Do canal. No chat aqui da reunião. Então, cadê esse negócio que eu tô aqui revendo? Eu também não Tá tô escrito, vendo o chat tem- aqui, não. Vocês têm que abrir o chat, gente. Vocês estão no computador. Sim. Cadê a Ângela? Pro- A Ângela Na tá aí barra ainda? de cima. Peraí, deixa eu fechar aqui. Pessoas, Coloquei o levanta a mão, diadema no grupo lá. reagir, vista e mais. Hã? Coloquei o diadema no grupo de aluno lá. Ó, vocês estão vendo minha tela, certo? Põe lá, moço. Bota na prova. Sim. Eu já fechei a prova. Aqui, ó. Aí, O meu não aparece, Chat, não. tá vendo? O meu não aparece. Não tem isso aí, não. Ah, O meu aparece o nome pessoas. Meu nome É aparece porque tem que logar, Gente, Natasha. É porque todo mundo É. aqui tá... É, né? Agora peraí. apareceu um aqui. Assumiu o controle da apresentação. Tu quer o controle Ué. de quê, Nayane? É tu que Se você representa. quiser compartilhar a sua tela, compartilha. Deixa eu parar aqui. Vou mandar no WhatsApp o link. Peraí. É, manda lá no WhatsApp, que aqui tá difícil. Não, eu esqueci. Questão de fome, abre o chat para vocês. Eu tinha esquecido desse detalhe. Pode desligar. Tchau. Meu Deus. Fora isso, ó, quarta-feira a gente termina o conteúdo de História do Direito. Se vocês tiverem dúvida de ED, a gente pode tirar as dúvidas depois de terminar o conteúdo. Já passei as provas. E aí é isso. Assistam a aula que está no YouTube. Segunda-feira eu posto a outra. E eu vou mandar o link já mandei o link da aula postada e vou mandar o link dessa gravação assim que ele ficar disponível. Deixa eu parar. No caso, a gravação. Depois da semana de prova, a gente ainda vai segunda e terça? Só se